O tema do vídeo de hoje é a conexão do Confiança com o Rio Grande do Sul. Então vamos aproveitar que a gente está disputando o mata-mata com o time gaúcho, e se na semana passada a gente contou a história do Ipiranga, agora a gente vai contar um pouquinho da história do Confiança, de jogadores e de clubes que estão ligados tanto ao Confiança quanto a esses jogadores, notadamente o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Ok? Vamos nessa! O primeiro jogador que faz parte dessa história é Paulo Lumumba, aracajuano, que faleceu em 2010 aos 74 anos e que começou sua trajetória no futebol pelo Confiança e jogou pelo Grêmio de Porto Alegre, entre outros clubes do Brasil. Paulo ele fica de 55 a 58 no Confiança, ou seja, ele está no time que começa a jogar no Sabino Ribeiro. Sabino Ribeiro é inaugurado em 55. Faz parte daquela polêmica no campeonato, salvo engano, de 55, onde o Confiança já com seu estádio, já podendo participar, mandando jogos em seu estádio, chega à final do estadual, mas o segundo jogo da final não é marcado no Sabino Ribeiro, é marcado no estádio de Aracaju, à época, o Adolfo Hollenberg. Diante disso, o Confiança se recusa a participar desse jogo, já que ele tinha o direito de jogar em casa, e acaba se desfiliando da Federação Sergipana. Volta depois do apelo popular, onde a fábrica e o time finalmente se separam e o Confiança passa a ser um ente separado da fábrica. A fábrica sai, o Confiança fica, o Confiança faz parte do povo de Aracaju. Essa é a história que eu vou contar depois com mais calma, mas é uma passagem muito importante. E Lumumba fazia parte dessa história, fazia parte desse time. Sai em 59 para o futebol do sudeste do país, jogando no São Paulo Futebol Clube, onde faz sucesso nas terras paulistas, o que despertou o interesse do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, e ele chega ao Rio Grande do Sul em 1961. Ele faz parte de um esquadrão muito lembrado até hoje pelo Grêmio. Foi quando o Grêmio começa a fazer boas campanhas em termos nacionais. O Grêmio até então era um time muito regionalizado ali do Rio Grande do Sul, então ele começa a fazer boas participações no cenário nacional e até internacional. Então, nesse período onde Lumumba faz parte do elenco tricolor, ele é ex-campeão gaúcho, vence o campeonato do Rio Grande do Sul de 63 a 68. Além disso, tem 2 títulos citadinos, que é a região de Porto Alegre e mais Caxias do Sul e a região metropolitana, e uma taça do Rio do Prata, que foi um torneio internacional realizado em Porto Alegre, que tinha times do Brasil, do Uruguai e da Argentina, e o Grêmio sagrou-se campeão. Depois de aposentado e pendurar as chuteiras, Paulo Lumumba retorna ao tricolor gaúcho em 1977 como treinador, mas ficou apenas por 15 jogos, foi substituído por Tele Santana em um ano onde o tricolor gaúcho encerra uma sessão de títulos, uma sequência de títulos, terminando a hegemonia de seu rival internacional. Como eu falei, falece em 21 de agosto de 2010, aos 74 anos, e já tinha raiz em Porto Alegre, e lá ele está sepultado, sua família provavelmente mora por lá. No link abaixo, no link aqui na descrição desse vídeo, eu estou deixando um texto onde um jornalista gaúcho faz uma homenagem ao Lumumba, falando de suas características pessoais, a sua calma, as suas muitas citações a Mahatma Gandhi. Então, como uma pessoa espetacular que ele era, além de um ótimo jogador de futebol, que ele foi, um orgulho para a gente tê-lo em nossa história. O segundo jogador que faz parte dessa conexão. Se eu falar em Edilson José dos Santos, você lembra de alguém? Talvez não, mas se eu falar de Dinho, volante, você lembra? Provavelmente, se você tem mais de 30 anos, você lembra, você ouviu jogar. Dinho Cangaceiro dos Pampas, que assim como Paulo Lumumba, uma coincidência histórica, ele sai do Confiança, passa pelo São Paulo Futebol Clube e vai para o Grêmio. No Confiança, ele começa a sua trajetória como atleta em 1985 e é campeão sergipano em 86. No ano seguinte, ele se transfere para o Sport Clube do Recife, onde ele é campeão brasileiro, sem asterisco, sem aspas, campeão brasileiro, e esse título brasileiro o credencia a dar um voo ainda maior, e ele acaba indo parar no São Paulo Futebol Clube. Fez parte daquele elenco histórico do São Paulo, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, e que encantou o mundo, destroçando Barcelona e Milan nas finais do Mundial. E em 94 ele chega ao Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. No Grêmio ele também é multicampeão. Ele é bicampeão gaúcho, ele é campeão brasileiro, campeão da Recopa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil e campeão da Taça Libertadores da América, ou seja, sendo titular em várias. Foi vice-campeão mundial, perdendo pênalti na final contra o Ajax,
Agora eu não vou lembrar, e desculpa eu não ter feito essa pesquisa direito, se ele perdeu o pênalti no tempo normal ou se foi na disputa de pênaltis. Eu creio que foi no tempo normal, se minha memória não me trai. Por fim, ele era conhecido mais por suas entradas duras, e eu vou abrir uma aspa de uma frase aqui pitoresca do Dinho. Vamos lá. Não gosto de ver esse Robinho que pedala e não sai do lugar. Pra que isso? Se for em direção ao gol, tudo bem, mas pedalar por pedalar, se fosse comigo, se ele pedalasse na minha frente, eu dava uma machadada no pescoço dele. Ele não ia se meter comigo. Pode acreditar. Pergunta para o Denilson, para Sávio, para Edmundo, que são habilidosos e jogavam no meu tempo. Vê se eles faziam firula na minha frente. Ou seja, o espírito de Elielton já habitava neste homem. Que frase polêmica, mas que fazia parte muito do contexto do futebol ali nos anos 90. O Dinho ainda foi técnico das categorias de base do Grêmio em 2008, mas não seguiu muito a sua carreira à beira do campo. Ele tentou ser político, não sei como anda, em que pé anda a sua carreira política nesse momento, até porque não faz parte aqui do nosso vídeo, ok? Agora vamos fazer a conexão de lá para cá. Vindo do Grêmio para brilhar no Confiança, Leandro Kivel, até hoje atleta do Confiança, ele é um gaúcho de São Borja, que fez sua base no Grêmio, se profissionalizou pelo Grêmio e começou sua carreira jogando muito pelo Sul, com destaque para além do Grêmio para o Atlético Paranaense. Rodou, ele deve ter jogado em pelo menos uns 20 clubes na sua carreira, tem uma carreira bem mesclada, que é uma característica muito dos jogadores agora dos anos 2000. Quando a gente fala de Lumumba e Dinho, que passaram muitos anos em poucos times, Kivel rodou bastante. Talvez o Confiança seja o clube com que ele mais vestiu sua camisa. A pesquisar, mas é uma pesquisa um pouquinho chata de fazer. Ele foi subindo ao mapa, né? Jogou no futebol do Centro-Oeste, com destaque para Luverdense, e até que chega ao Nordeste pela via do extinto River Plate de Carmópolis. Joga no River Plate de Carmópolis em 2013. Nesse mesmo ano ele ainda tem uma passagem pelo Sergipe e vai fazer parte do grupo que conquistou acesso à Série B no Sampaio Corrêa, também nesse ano de 2013. Vira o ano, Kivel volta para o futebol sergipano, dessa vez por Confiança, e faz parte do time de 2014 que conquistou o acesso. Esse time, o time histórico do Confiança, mas que só estou contando a história dele agora por causa do gol mágico que ele fez na semifinal contra o Estanciano. Gol esse que deu a possibilidade do Confiança disputar a Série D, e disputando a Série D teve o acesso à Série C. Então o Kivel naquele ano é campeão sergipano e consegue o acesso à Série D em um time que tinha Geraldo, o próprio Kivel, Everton Santos, Everson goleiro, Valdo, Richardson, um timaço que poderia inclusive ter buscado aquele título da Série D, mas depois da festa a galera meio que deu uma largada. Depois disso, depois do acesso, Kivel ainda joga em 2015 no Confiança, está no time que buscou acesso contra o Londrina e por causa de um gol não conseguimos, e depois ele dá uma rodada, ele faz sucesso no Asa, é artilheiro alagoano pelo Asa, depois passa por CSA, jogou no Belo, disputou acesso no Belo o ano passado e não conseguiu, e agora volta ao Confiança. Ele volta ao Confiança depois dessas passagens fora daqui. Começou jogando bem, era o reserva na época, mas sempre que ele entrava dava uma nova dinâmica. Infelizmente, um choque com o goleiro do Itabaiana, ainda no primeiro turno do Campeonato Sergipano, ele teve uma lesão séria do joelho e acabou que não participa mais dessa temporada, mas provavelmente Leandro Kivel estará conosco no ano que vem, para aumentar ainda mais essa história, para construir novos caminhos, novos roteiros de uma história muito bonita, onde todos nós temos uma admiração muito grande, seja pelo jogador que ele é e também pelo homem, pelo carinho que ele sempre demonstrou. Então essa é a nossa conexão, a conexão do Confiança com o Rio Grande do Sul. Hoje no nosso elenco temos um gaúcho, que é Amaral, então espero que Amaral volte, também construa uma história muito bonita. Ele já é parte de um elenco vitorioso, quem sabe parte do elenco que ganhará o acesso, e com certeza estará aqui em vídeos como esse no futuro, ok? Se você conhece mais algum jogador,
do Confiança ou do Sul que brilhou lá ou que brilhou cá, deixa aí nos comentários. Não encontrei nada de relevante em relação ao Internacional de Porto Alegre. Talvez Gilberto, mas ele não foi tão relevante assim lá no Rio Grande do Sul, então eu decidi deixar de fora. Mas caso tenha me passado essa aqui, deixa nos comentários, quem sabe a gente faz uma parte 2 desse vídeo, falando dos jogadores que tem essa conexão com o lado vermelho de Porto Alegre, ainda que o vermelho não seja uma cor das minhas preferidas, ok? Muito obrigado por tudo, deixa seu like, seu comentário, continua aí acompanhando o Diário do Mata Mata, não esqueça de acompanhar o Bancada Azulina e vamos nos informar, vamos apoiar e continuar buscando esse acesso. Pode vir sábado, vai vir sábado e estaremos aqui para documentar tudo, para se emocionar e chorar. Muito obrigado por tudo, falou, um forte abraço, saudações proletárias e fui!